Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o N e hoje, vou continuar aqui montando a armadura de Sagitário agora no Aeolus, né? Mas antes disso, que é o Red Sculpt aí do Seiya, né? Esse Aeolus de Sagitário vem com um Red Sculpt extra aqui do próprio Seiya. Então ele vai desmontar tudo direitinho, né? Para depois colocar a coroinha no Seiya. Depois eu tiro uma fotozinha, né? Como fica. Mas vocês podem ver um Red Sculpt muito bem feito. Tá bonito, legalzinho pro padrão V1, né? Claro que o cabelo não é pontudo como o dos EX, mas ainda assim ele corresponde, ele entrega assim a certa estética aí do personagem, né? Continuando aqui, temos aqui dois pares de mãos com os punhos com a armadura, né? Um para colocar a flecha, né? E o outro para fazer a ação do punho fechado, né? E mais uma coisa muito interessante que eu não mostrei no primeiro review aí da montagem do Object, que tem uma capa aí um pouquinho mais customizada aí comparado às outras capas, né, dos V1s, né? Que a peça da asa, né? Vocês podem substituir e colocar essa capa aqui. Eu não vou usar, né? E eu não quero descobrir como é que usa isso. Vocês vão me perdoar, tá? Agora indo aqui no boneco do Aiolos, o rosto tá mais ou menos. Ainda tem aquele gostinho estranho, né? De quando eu fiz a review aí do Shaka, né? Os beiços dos personagens ficam muito pra frente, né? Mas em geral, parece bem feito aqui o Red Sculpt aqui do Aiolos, né? Mas não sei, não tenho muito o que reclamar. Eu já meio que aceito esse padrão aí do V1, né? E ainda assim, acho que tá ok a entrega da primeira versão. Bem, desmontado aqui o Aiolos, bora montar. Como eu sempre faço, né? De baixo para cima, não é de regra, né? Talvez alguns detalhes, né, da armadura eu vou sugerir para vocês, né? Que seja montado mais pro finalzinho, né? Então, bora lá montar. Primeiro montar aqui parte das pernas. O cara já bagunçou aqui as coisas, mas não tem problema. E depois a gente ajeita. Colocar aqui o pezinho. Colocamos com bastante calma para não acabar quebrando ou desviando a força em algum outro ponto da perna. Ó, como vocês viram, essas perninhas que se movem assim do nada. Então, beleza, perna montada. Eu não vou colocar ainda aquela proteção do pé, né? Que são essa pecinha aqui. Eu vou colocar mais pro final porque eu tô preocupado dele ficar saindo ou até mesmo de acabar quebrando. Então, vou montar essa pecinha aqui pro final. Continuando aqui nos braços. Colocar aqui a armadura do bíceps. E colocar o punho, né? Esse maravilhoso punho que eu não sei como coloca, né? Que é complicado demais, é duro demais. Os V1s tem uns punhos bem difíceis de colocar, né? Beleza, coloquei. O único ponto negativo desse punho é que a coloração, a pintura do punho da armadura aqui destoa muito em relação à cor da armadura, né? Ficou muito claro, né? Eu acho que é por causa do ambiente, né? Então a cor meio que desbotou, né? Eu arrisco dizer isso, mas mesmo assim, é, a banda aí deveria ter pensado um pouco em relação ao desgaste do tempo, né? Colocado uma cor mais escura do dourado para que quando ele fosse desbotar ele ficasse mais equivalente à da armadura. Mas isso é só uma ideia minha, né? Não quer dizer que deva ser a de regra, né? É só uma forma assim de pensando assim no tempo de vida, né, do item, né? Então, montando aqui a última parte aqui. Ah, chega no punho é muito complicado. Eu odeio esses punhos. Tem formas de colocar, né, que é usar um secador, aquecer o plástico e depois encaixar, né, no no jointzinho.
mas eu prefiro não fazer isso, né? Porque eu sou meio masoquista, mas ia ajudar bastante. E não compromete o material em si. Então, continuando aqui, vou pela saia, né? Colocar na parte de trás, alinhar direitinho com o furo que está atrás, cintura, né? E colocar a parte da armadura da cintura da frente, né? Anelzinho aí, vou segurar nos dois lados, né? Para que não escapem, né? E trancar a estrutura com as barrinhas aí da saia lateral. Assim, não tem aquele risco, né, da peça acabar caindo ou saindo, né? Vou colocar também a da parte de trás aqui, né? Depois das laterais. E agora a parte um pouquinho mais chatinha, né? É colocar a saia da frente. Como vocês podem ver, tem esse pininho aqui, né, que vamos colocar na barrinha da cintura. E tem que alinhar direitinho aqui os furos que tem na cintura. Aqui, tá encaixando. Alinhar direitinho com os dois furos e encaixar nessa parte aqui. Direitinho, firmar também. Beleza, estrutura da saia prontinha. Agora indo para a armadura do abdômen, abrindo aqui a estrutura e encaixar, dando aqui por baixo dos braços, encaixar alinhando com o furo da armadura da cintura, né? E depois encaixar nos furos de trás também. Vocês separaram que eu não preciso montar simultaneamente as ombreiras com a armadura do peitoral, né? Bem, continuar aqui com a armadura do ombro. Encaixar de boinhas. Só tome cuidado para não forçar muito, para não quebrar. Já ia esquecer, antes de colocar a asa, coloca esse pininho atrás das costas. Na montagem do Object acabei tendo um pouquinho de dificuldade, porque resolvi montar isso daqui depois. Então, montei antes essa parte aqui de trás. E como eu falei, a ombreira não precisa montar simultaneamente na hora de fechar a estrutura da armadura do peitoral. Ele encaixa tranquilamente. Até bem melhor, né, desse jeito. Agora eu vou colocar os protetores do cotovelo, né? Também vou colocar. É uma montagem bem tranquila, não precisa forçar. Se colocar com calma, ele encaixa tranquilamente. Então tá aqui a armadura do cotovelo. Agora colocar a do pezinho. Também ele encaixa tranquilamente. Só toma cuidado para não desalinhar com a entrada, né? Que gancha a pecinha. Né? E também toma cuidado que é uma pecinha de plástico, né? Para não quebrar. Então não precisa colocar muita força que ele encaixa tranquilamente e também ele é bem móvel. E também, na minha opinião, não é uma peça muito frouxa, mas vale a adenda de montar essas peças para o final. Agora eu vou colocar as asas, que é a parte mais complicada, porque essas asas são muito duras de colocar. Já caiu a peça lá. Como eu falei, é melhor montar pro finalzinho. Vou colocar aqui o outro lado da asa. Dar de posição aqui, porque é muito duro de colocar. Ó, tomem bastante cuidado aí para não desviar a força, né, e acabar quebrando a asa. Se fosse no EX, nossa, ia quebrar na hora. Vou colocar aqui a pecinha, como eu falei, tomem cuidado assim na hora de montar, essas pecinhas vão ficar caindo. E agora por fim, colocar a coroa. Em relação à mão e o arco, né, como vocês podem ver, a mão e o arco. A mãozinha, ele não é desmontável. Vocês podem ver que não dá para desmontar. Então vocês vão ter que usar um pouquinho da força para encaixar. Os dedos são bem maleáveis, né, para colocar. Vamos colocar aqui de outro jeito. Dependendo do ângulo também, influencia de como ele vai encaixar na mãozinha. Então, observem direitinho como vocês vão encaixar o arco na mão.
Agora a mãozinha que segura o flash é bem simplesinho, é só encaixar no furo. Então está aí Aiolos de Sagitário com sua armadura. Cara, adorei a montagem desse Aiolos. Cara, é muito bonito. Claro que comparado ao EX, o EX esteticamente sobressai melhor. Mas pelo padrão de qualidade de um V1, eu fiquei muito impressionado. Muito impressionado mesmo. Eu adorei esse daqui. Eu não tive muito problema na hora de fazer pose, em questão das peças caindo, porém fica o aviso, é importante ter um pouquinho de cuidado para não mexer muito no pezinho ou no cotovelo do Aiolos, até mesmo a ombreira, né? A ombreira pode ser que atrapalhe bastante na hora de fazer a pose, né? Até mesmo para substituir as mãos, né? Para fazer as poses. Em relação à asa, né? Cara, eu adorei essa asa. Muito vivo. Adoro a quantidade de articulação que ele possui para fazer as poses. Realmente deixa as poses mais vivas assim. E é uma coisa que eu queria muito assim para um EX. Para vocês terem uma ideia, né, em relação à articulação da asa, por que eu adoro a articulação dele? Primeiro, vocês podem ver que a articulação da asa tem essas verticais aqui e tem essa horizontal, padrão no EX. Só que o ponto mais interessante é essa diagonal, vou falar que é diagonal, né? Que faz a asa rodar mais. Qual é a vantagem? Então a asa ela pode virar mais e você pode deixar numa posição horizontal, né? Isso é muito bom assim para dar aquela pose, né, da asa do Aiolos planando, né? Essa posição da asa de fazer a asa parecer que está planando é muito bom. Então a quantidade de articulação que acaba dando esse ponto de articulação é uma coisa muito positiva e é uma coisa que eu senti falta no EX. E aí pessoal, o que vocês acharam da montagem da armadura de Sagitário no Aiolos? Eu adorei. É uma montagem bem tranquila, eu não sofri muito com peça caindo, até achei isso bom, né? Mas como eu disse, tem que ter cuidado antes de fazer as poses e tudo mais, né? Eu já meio que se acostumei como é que se mexe os Cloth Myth, então pro pessoal que tá começando a colecionar os Cloth Myth, né? Alguns vão se estressar com como segurar o item e tudo mais, então isso é importante visar, né? E chamar a atenção de vocês, né? Por mais que algumas pessoas que façam review de Cloth Myth consiga fazer as poses com mais tranquilidade ou montar sem muito estresse, ainda assim, quando uma pessoa que compra seu primeiro Cloth Myth e se depara com essa dificuldade, a gente fica um pouquinho triste, né? De vocês se frustrarem com uma coisa que leva um pouquinho de vamos dizer, experiência prática, né, para mexer um item assim, querendo ou não, são itens colecionáveis aí, itens delicados, né, que não foi feito para brincar como eu fico brincando, né. Vocês até repararam aí durante a review que algumas partes aí da armadura já tá um pouquinho descascado, né. Então realmente dos V1s o Aiolos foi o cavaleiro que mais assim brinquei, né? Eu sei que algumas pessoas falam assim, pô, você é louco, N, ficar brincando com esses Cloth Myth, mas enfim, eu sou uma criança, né? Tenho cara de marmanjo, mas tenho um cérebro de uma criança. Mas enfim, espero que vocês tenham se divertido, curtido e até mesmo sentido de ter montado aí o Aiolos de Sagitário aí aqui na review, né? E se vocês curtiram, não esqueça de deixar aquele like lá e se não é inscrito, se inscreva e acione aí também o sininho de notificação para as novidades aqui no canal. E compartilha também o vídeo pro pessoal aí que gosta também dos Cloth Myth, né? Para melhorar a visibilidade também do canal. Isso ajudaria muito. Então, fique aí meu pedido aí e também minha gratidão aí por ajudar sempre esse canal. E também fique à vontade aí também para dar aquele apoio moral aí nas minhas redes sociais. Lá eu estou notificando as novidades, como também estou postando as imagens da minha coleção lá no Instagram, como também faço lives aí na parte da noite lá na Twitch, né? Converso com o pessoal, jogo um joguinho, às vezes eu estou montando alguma coisa, né? Entre outras coisas, estarei lá aguardando vocês nas minhas outras redes sociais.
E os comentários de vocês são bem-vindos, deixa a impressão de vocês, falem aí se vocês têm esse Aeolus, se você coleciona os Sagitários, entre outras coisas, são totalmente bem-vindos. E é claro, não vamos esquecer de sermos legais com um com o outro, né? Isso é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado, vocês são excelentes e valeu por acompanhar esse ano aí, né? Fechando aí com o Aeolus de Sagitário aí, os Cloth Myths das primeiras versões. Então, mais uma vez, valeu aí, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!